Essa semana, enquanto eu estava fazendo algum code review dentro do time, lá na empresa que eu trabalho, eu me deparei com uma situação em que o programador tentou encontrar a diferença de duas listas, e aí ele utilizou dois for each, ele utilizou if, ele utilizou uma lógica que faz sentido, funciona, porém não é a melhor maneira de se fazer. E aí eu percebi que, embora as pessoas se nomeiam pleno, sênior, experiente como desenvolvedor, elas acabam ainda tendo algum tipo de erro, alguma falta de conhecimento, que é muito importante a gente saber sobre alguns comandos que vão facilitar a nossa vida. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar um comando bem claro do link, onde vai ajudar você a obter a diferença entre duas listas de uma forma bem rápida, com um comando bem rápido, e aí sim você vai conseguir ver uma melhoria gigante, isso para poder melhorar a sua performance como programador. Então vem comigo nesse vídeo de hoje. Fala galera, meu nome é Nicolas Fonte, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu gosto de dar dicas de programação e também sobre a carreira de dev, principalmente aqui na Irlanda e também no Brasil. E aí, como eu falei na introdução, eu me deparei com um grande problema dentro da empresa, que foi uma lógica que um desenvolvedor aplicou no código, e eu falei, beleza, funciona. Mas, cara, não é a melhor maneira de se fazer isso e não dá pra gente mandar um código desse para a produção. Então, depois de debater, eu percebi que não era só um problema dele. Eu percebi que vários outros programadores têm sim esse déficit de conhecimento um pouco mais avançado em alguns comandos de umas bibliotecas, vamos dizer, parceira do C Sharp. E aí, hoje eu queria mostrar um comando especificamente do link que vai ajudar sim você a encontrar quais são as diferenças de duas listas e retornar somente essa diferença, tá? Então vamos aqui para o meu computador. Eu tenho esse projetinho C Sharp Tips, vou deixar o link aqui na descrição do GitHub. Já tem lá, eu já gravei outros vídeos mostrando outras dicas de programação em C Sharp. E aí no vídeo de hoje eu montei um exemplinho, diferença entre listas, onde eu vou mostrar para vocês dois exemplos. O primeiro exemplo são em listas básicas, né, de um valor só, sem ser chave-valor, sem ser trabalhar com objetos, sendo só os valores, né, um array de, sei lá, de datas, um array de números, de strings, e assim vai, porque esse é o jeito mais claro da gente conseguir entender as coisas. E depois eu vou mostrar um exemplo mais real, né, porque muitos vídeos de programação a gente vê só mostrando desse jeito aqui, né, do jeito de mostrar só apenas o valor. Porém, na prática, a gente tem que trabalhar com objetos, a gente tem que trabalhar com listas contendo uma grande quantidade de objetos. Então aqui eu quero mostrar como a gente vai trabalhar com os campos especificamente, tá? Então eu criei dois métodos aqui dentro da minha aplicação. O primeiro, ele vai utilizar essa entre listas simples e o segundo vai ser entre listas de objetos. E o comando que eu queria mostrar para vocês é o except do link. Tá? Vamos ver vamos entender o que ele quer dizer com isso. Olha lá, ó. O except, ele produz, tipo assim, ele seta quais são as diferenças nas duas sequências de array, né, nas duas listas que estão ali, utilizando o equality compare para comparar esses valores. E aí ele retorna para a gente somente a diferença. E aí, no próprio except, tem a opção da gente criar o nosso próprio equality compare, como você pode ver ali no segundo parâmetro aqui, ó. Ele tem essa opção. E esse equality compare é uma interface que a gente pode utilizar para criar uma nova classe, onde ela vai conter os métodos para fazer toda essa validação de comparar os valores e aí sim retornar. E é exatamente isso que eu estou utilizando no meu segundo método, que é para encontrar a diferença de valores de objetos, tá? Então perceba que o que eu fiz, olha, eu criei uma classe chamada IDComparer, tá? E aí eu tô herdando da minha interface a Equality Comparer e tô passando qual que é o objeto que eu quero trabalhar. E aí essa classe ela exige dois métodos. O primeiro método é o getHashCode, que é onde ele vai obter o hashcode, né? O código mais, como é que eu posso dizer? Serializado de um campo especificamente que é o que eu queira. Então eu estou setando que vai ser o meu campo ID. E aí ele tem o segundo método, que é onde ele vai fazer toda a comparação dos objetos e vai retornar exatamente qual que é a diferença. Tá? Eu acho que eu acabei apagando alguma coisa na hora que eu estava fazendo o teste. Ah, tá. Eu apaguei ali um chaves. E aí, basicamente, ele utiliza isso e faz o retorno.
Então, se a gente olhar aqui, deixa eu até fechar essa aqui. Se a gente olhar aqui, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Eu vou fazer essa primeira comparação. Então, eu tenho aqui o nome 1 e o nome 2 nos dois arrays, porém o nome 3 e 4 não. Então, teoricamente, nessa diferença aqui, ele deve retornar para a gente o 3 e o 4. A mesma coisa acontece quando eu for comparar os users 1 e 2, onde eu tenho o nome 1 e 2, mas eu não tenho o 3, tá? E aí, quando eu fizer aqui, a gente vai poder fazer a comparação. Primeiramente, eu vou rodar ele, tá? Só pra gente ver, porque aqui eu estou mostrando no console WriteLine o count dele. Então, olha lá, ó, perceba que entre as strings ele retornou 2 diferenças e entre os objetos ele retornou uma diferença. Então, é o que a gente já estimava e que a gente estava esperando sobre isso. Agora, se eu colocar um breaking point aqui e aqui, a gente vai sim conseguir ver os valores para entender como, se realmente está trazendo os valores corretos. Então, eu vou dar aqui um restart na minha aplicação. Ela vai rodar novamente. Opa, eu fechei. Deixa eu fechar a aplicação, vai ser melhor para rodar. E vou rodar novamente. Ah lá, ela pausou no meu breaking point. Se a gente abrir aqui as diferenças, tá aqui. Nome 3 e 4 já é a diferença nas minhas strings. E aí, se eu seguir, agora, entre os objetos, eu só tenho um objeto que é o meu ID 3, que é o nome 3 aqui. E aí eu consigo já saber. Ah, Nicolas, mas e se for o contrário? E se eu tiver, sei lá, aqui eu tiver um name 5, por exemplo? Beleza, você tem que fazer este aqui. Vamos fazer um exemplo aqui bem claro? Se eu vim aqui e adicionar o name 5, perceba que ele ainda não vai pegar essa diferença. Olha lá, se eu retornar aqui nas diferenças, ele ainda manteve o 3 e 4. Por quê? Porque eu estou comparando a list 1 com a list 2. Eu não estou comparando a list 2 com a list 1. Então, qual que é o correto a se fazer aqui? Então, para poder encontrar a diferença certinha entre essas duas listas aqui, nós precisaremos, primeiro de tudo, transformar isso numa lista exatamente, porque agora ele não é uma lista, ele é um enumerable. Então eu vou gerar ele aqui como uma lista, né, para ele poder realizar modificações dentro disso. E agora sim, se eu colocar differences, eu tenho a opção de add range, e aí eu posso ir lá e colocar list 2, except, list 1, ponto e vírgula. Agora sim a gente tem a opção de adicionar todas as diferenças. Vamos analisar? Vou deixar um breaking point aqui, vou rodar minha aplicação. Se você olhar aqui agora que ele passou, eu tenho 2, e se eu passar novamente, agora eu tenho 3. Olha lá, então eu tenho o 3 e o 4, que eles são da primeira comparação, e eu tenho o 5, que ele é da minha segunda comparação, tá? Então agora, por exemplo, eu conseguiria retornar para o meu cliente quais são exatamente a lista entre o que está de diferente entre essas duas listas. Tá certo? Então, essa foi uma dica rápida. Eu espero que você tenha entendido, que você consiga começar a aplicar isso no seu projeto. Deixa dessa de for each, if, nem sempre é a melhor solução. E aí tem já comandos prontos que podem nos ajudar nessa parte de desenvolvimento. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer outra dúvida que você tenha sobre algum outro tipo de cenário que você está passando aí, deixa aqui nos comentários. E aí a gente pode conversar, eu posso gravar um vídeo mostrando sobre isso também e também te ajudar nessa sua dúvida. E espero que você tenha gostado, se inscreva no canal para assistir os outros vídeos que já foram criados e os próximos que estão por vir. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!